Olá, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. No próximo domingo tem vestibular da Unesp e hoje a gente conversa com o coordenador da prova aqui em Bauru, o professor Luiz Porto. E o Unesp Notícias vai mostrar ainda... Dengue. Com a chegada do período de chuvas, cuidados para prevenir a doença devem aumentar. Bauru é considerada a terceira cidade, com mais de 60 mil habitantes, com maior risco de aumento de casos da doença em todo o estado. Policiais aprendem novas formas de lidar com animais silvestres. Neste ano, as apreensões na região já somam 523 ocorrências. Quase 80% foram aves. Jogos abertos. Saiba como é a rotina da equipe de Piracicaba. A Secretaria de Estado da Saúde fez uma pesquisa para descobrir qual o risco dos municípios paulistas terem uma epidemia de dengue. Nesse ranking nada positivo, Bauru aparece na terceira colocação. Terrenos com entulhos, frascos de plásticos abertos, vasos de plantas com água. Esse cenário é comum em bairros de Bauru. Agora some tudo isso a altas temperaturas mais as chuvas. Resultado, condições perfeitas para dengue. Aqui na Vila São Paulo tem um caso suspeito da doença. Por isso, agentes da Vigilância Ambiental visitam as casas em busca de criadouro de larvas. Eles olham os quintais e dentro das casas. Na de Dona Hilda estava tudo em ordem. O lixo reciclável é tampado. Nada que pudesse acumular água da chuva foi encontrado pelos agentes. Ela faz isso porque sabe bem o que é ter dengue. Meu marido já teve uma vez, ficou mal, ficou 15 dias de cama, né? Febre alta, dor no fundo do olho. Nossa, ele ficou jogado, tadinho. Então dá dó, né? A gente fica com medo de acontecer com a neném, agora já tem a neném para se preocupar também. O adulto fica doente, a gente fica com dó, mas nem tanto, mas a criança, né? O quintal de Hilda estava protegido, mas a dona de casa não imagina que mesmo fazendo a parte dela, o perigo está ali, logo ao lado. Na construção do vizinho, os agentes encontraram uma caixa d'água no quintal com larvas de Aedes aegypti que poderiam infestar a cidade toda. Esses criadouros devem ser eliminados imediatamente. A população não está ainda consciente da necessidade da retirada e da prevenção da dengue, principalmente agora nessa época de chuva. Bauru é considerada a terceira cidade, com mais de 60 mil habitantes, com maior risco de aumento de casos da doença em todo o estado. O risco de epidemia de dengue em Bauru está relacionado com a quantidade de larvas encontradas nos imóveis da cidade. A cada 100 casas visitadas pelas equipes da prefeitura, pelo menos 2 tinham larvas do mosquito da dengue. Esse é o índice de infestação, que na cidade é de 2%, quando o ideal seria 1%, conforme orientação do Ministério da Saúde. A prefeitura tem ações de prevenção o ano todo, mas o aumento das chuvas acende o sinal de alerta. A Bauru tem um plano de mobilização agora para o mês de novembro, com uma intensificação das ações. Nós temos um trabalho efetivo, especificamente nesse mês, retirando todos os criadouros ao redor de todas as unidades básicas de saúde. E também nós temos uma ação contínua de combate a locais suspeitos de transmissão, bem como atividades educativas junto à sociedade civil organizada, como escola, creches, igrejas, etc. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Bauru e também reforçou a importância das ações preventivas. Esse é um momento decisivo, sobretudo antes das chuvas, que é um momento fundamental para que as equipes continuem trabalhando, buscando foco de mosquito da dengue, fazendo as visitas domiciliares. Esse é o momento para trabalhar antes da epidemia começar. O trabalho que nós podemos fazer em parceria, Ministério da Saúde, Estados e municípios, tem resultado, mas nós não podemos baixar a guarda nesse momento. Cerca de 30 bairros, como Jardim Bela Vista, Falcão e Jaraguá, localizados na região noroeste de Bauru, têm índices preocupantes de infestação da dengue. E a população sabe que a prevenção é dever de todos.
E eu acho que a responsabilidade é do governo, mas a maior responsabilidade é da população que não enxerga o que está acontecendo. Você vai lá no meu bairro, eu moro perto de praça. Aquelas praças vivem sujas, porque a meninada vai brincar, as famílias vão e jogam tudo que você possa imaginar no chão. Então, precisa haver uma grande campanha de educação. Porque se não houver a campanha de educação, a saúde pública não vai dar conta. E para quem está em Bauru nesse feriadão ou recebe visitas, a boa notícia é que o tempo deve ficar aberto. Veja os detalhes no mapa. Chove fraco em pontos isolados do estado de São Paulo, mas na região Nordeste a chuva é forte e acompanhada de descargas elétricas. Para o fim de semana, segue a tendência de pancadas de chuvas. Em Bauru, tempo estável. A previsão é de que o sol continue no fim de semana. Deve voltar a chover no início da semana que vem. A umidade do ar agora é de 46%. A velocidade dos ventos é de 8 km por hora. A máxima hoje não passou dos 27 graus. Amanhã, os termômetros podem subir para 31 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a temperatura deve chegar a 30 graus. Você vai prestar o vestibular da Unesp? Então não perca ainda hoje uma entrevista com o professor Luiz Porto. Mas antes, no próximo bloco, saiba como é o dia a dia da equipe de Piracicaba, uma das maiores delegações dos Jogos Abertos. O Unesp Notícias desse feriado de 15 de novembro está de volta. E agora vamos falar de esporte. No primeiro dia de competições dos Jogos Abertos, 10 modalidades deram largada na maratona esportiva. Já saiu até medalha. O dia começou na água. Os atletas caíram na piscina em busca das primeiras medalhas logo pela manhã. E o primeiro ouro veio dos 200 metros livres para a delegação de São Caetano do Sul. Uma vitória que também tem gostinho bauruense. É muita emoção, aquele friozinho na barriga sempre e muito orgulho, né? Não por... represento Bauru também, porque eu sou daqui, nadei 10 anos aqui. Aí eu me mudei para fazer uma faculdade também e porque lá eu tenho bastante ajuda, assim. Mas eu tô super orgulhosa. Das braçadas para o gingado da capoeira. O som do berimbau e das cantigas embalou o gingado dos competidores e competidoras nas categorias leve, médio, meio pesado e pesado. Entre as mulheres da primeira divisão, não teve para ninguém. Piracicaba foi a vencedora em todas as categorias. Uma conquista importante para muitos atletas. Na verdade, esses jogos foi até uma superação, né? Porque eu fiquei mãe recentemente, eu venho voltando ao treino, eu também ainda faço faculdade, então eu intercalo a faculdade e o treino, e mais a Ana Laura, né? Então eu acho que eu me superei dessa vez. O futebol, é claro, não podia ficar de fora do primeiro dia de Jogos Abertos. O time de Ribeirão Preto foi um dos que começou a campanha com vitória, 1-0 sobre a equipe de Piracicaba. E nas quadras, o vôlei manteve o clima quente. Bauru passou fácil por Santana do Parnaíba com 3-0. Já Guarulhos teve que suar a camisa para ganhar de Sorocaba por 3-2. Um sufoco que fica mais fácil de superar com a torcida dos companheiros de alojamento. E como será que os primeiros resultados refletiram na classificação das cidades? Confira quem começou os Jogos Abertos na liderança e também quais são as próximas disputas. Os Jogos Abertos já têm os primeiros resultados. Na classificação parcial das equipes que compõem a primeira divisão, Piracicaba sai na frente. A delegação soma 18 pontos, seguida por São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Guarulhos. Bauru, que faz parte da primeira divisão, ainda não pontuou. Já na segunda divisão, Jacareí e Santos dividem a primeira colocação com 15 pontos,
seguidos de pertinho por Franca, Taubaté e Indaiatuba. Continuando a rodada de classificação, a equipe de vôlei masculino de Bauru entra em quadra daqui a pouco contra São José do Rio Preto. Os atletas tentam reverter a derrota de ontem para o time de São José dos Campos. A partida é às 6 da tarde no ginásio Panela de Pressão. O endereço é Rua Benedito Eleutério, 350, na Vila Pacífico. Amanhã, quem estreia nos Jogos Abertos é a equipe de handebol masculino. O jogo é contra a Americana, bem cedinho, às 8 da manhã. A partida é no Ginásio de Esportes da Unesp, na Rua Engenheiro Luiz Edmundo Coube, número 1401. Durante a tarde, a pedida é um esporte que requer concentração e mira. Na bocha, Bauru enfrenta São Bernardo do Campo. O confronto é às 3 da tarde na Associação Luso-Brasileira. O endereço é Rua Luso-Brasileira, 560, no Jardim Estoril. Nos gramados, a sexta é de clássico regional. Bauru joga contra Marília às 5 da tarde. A partida é no Estádio Municipal Luiz Edmundo Coube, no Jardim Araruna. A sexta também tem natação, karatê, ciclismo, futebol, tênis, taekwondo, kickboxing, ginástica rítmica, ginástica artística, damas e polo aquático. Você acessa a programação completa dos Jogos Abertos no site oficial do torneio. O endereço é o www.jogosabertosdebauru2012.com.br. Cerca de 12 mil atletas vão passar por Bauru durante os Jogos Abertos. A gente acompanhou um pouco da rotina da delegação de Piracicaba. As panelas têm que ser grandes e o braço das cozinheiras forte. Elas fazem todas as refeições dos mais de 500 atletas da delegação de Piracicaba. Para quem está na cozinha, o sucesso dos competidores está no tempero, que sai daqui. É um temperinho secreto, só o Piracicaba que tem. Uma nutricionista montou o cardápio. Os produtos vieram de Piracicaba. Tudo é em grande quantidade. Haja mão para lavar tanta alface. Elas cozinham com leveza. E tem que ser, porque o trabalho é duro. É cansativo. É das 5 da manhã às 10h30, se chegar alguém mais tarde, a gente tem que esperar. Além da salada, no almoço de hoje teve berinjela, arroz, feijão, carne vermelha e frango. Pela empolgação desse pessoal, tá gostoso. Tá muito bom, se você quiser for comer depois. Ele joga futebol de campo. O time todo chegou morrendo de fome da partida. Tem que alimentar bem, porque o esporte que a gente faz necessita da alimentação boa, né? Eu tô vendo que você tá repetindo. Tô, porque a comida é muito boa, a tia faz com muito carinho aí e tem que comer bastante para alimentar, né? Para manter a delegação funcionando, é preciso paciência. Contornar cada situação que vocês não imaginam. Porque aqui tem todas as idades, né? Tem jovens de 12 anos, 13 anos e até senhores de 80 e poucos anos, né? Que no caso bocha, malha. Então nós temos que saber lidar com as pessoas, né? E nem sempre todo mundo tá de sorriso estampado no rosto. Nós temos que estar ali para recepcionar. É a função nossa, né? Isso aí a gente tem que fazer. Durante os Jogos Abertos, as escolas de Bauru são transformadas em alojamentos. Lugares como esse são a casa desses atletas por 12 dias. E cada um se vira como pode. É bastante complicado, porque você sempre depende da mãe, assim, para ajudar. E quando sai fora, você tem que meio que se virar sozinha, ajudar e ser ajudada. Mais que solidariedade, é fundamental ter estrutura. O pessoal de Piracicaba mantém um departamento de fisioterapia. Nada como um relaxamento depois da disputa. A Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, tem parceria com a prefeitura local. Um professor e 5 alunos prestam atendimentos de primeiros socorros e auxiliam os esportistas durante os jogos. O fisioterapeuta, a primeira função dele é minimizar a dor
ou qualquer intercorrência que aconteça com o atleta. Desde uma simples, né, dor de cabeça até lesões complexas como fratura, luxação ou subluxações, né? Então a nossa intenção aqui é dar o primeiro atendimento e qualquer coisa, qualquer intercorrência um pouco mais grave, a gente se desloca até o hospital. Os alunos aproveitam para aprender. Muito importante para a gente estar passando por uma coisa tão diferente que é trabalhar com atletas de verdade, atletas que vemos todos os dias também, que estão com nós todos os dias trabalhando, se reabilitando, ver eles evoluindo, jogando sempre aqui, vendo que a gente ajudou um pouquinho na evolução deles. Nos alojamentos tem também espaço para treinar. Dá para acertar os últimos detalhes da coreografia. A atividade ainda ajuda a manter a calma. A competição delas é no sábado, mas o coração... tá bem acelerado, mas a gente tem que manter a calma para não perder o controle de nada. E amanhã, a partir das 7 horas da noite, tem a festa de abertura dos Jogos Abertos. A cerimônia, que será realizada no Sambódromo, terá a presença do apresentador Gilberto Barros. A festa começa com o desfile das 188 delegações participantes. Já o encerramento será com a banda Paralamas do Sucesso. A entrada é de graça. A Polícia Militar não é chamada apenas para ajudar gente. Muitas vezes as ocorrências envolvem animais. E para que as operações sejam seguras e os bichos não saiam machucados, o Zoológico de Bauru ofereceu um treinamento aos PMs. 32 policiais militares ambientais de todo o estado participaram do treinamento, feito no Zoológico de Bauru, com funcionários habituados a manejar animais diariamente. E aí eu seguro a ave na mão. A atividade foi um aprimoramento das técnicas que eles já viram durante a academia de polícia e servem para ajudar no trabalho diário, como as apreensões e os chamados para a captura de animais soltos. O mais comum seria a questão dos pássaros em cativeiros, né? Muitas pessoas ainda, por uma cultura antiga, têm esses pássaros em casa, em gaiolas, né? E muitos não têm autorização devida do órgão ambiental competente. Nesse caso, na fiscalização, os policiais lavram uma multa, né? E também apresentam isso na delegacia por se tratar de um crime ambiental. Esses pássaros, eles têm que ser apreendidos e para essa apreensão eles têm que ter um manejo correto, né? Então o curso visa isso, esse manejo correto e também a destinação correta desses animais. As apreensões são constantes na região de Bauru, que é composta por 39 municípios. No ano passado foram registradas 1.130 ocorrências, 75% foram de aves silvestres. Neste ano, as apreensões na região já somam 523 ocorrências, quase 80% foram aves. Grande parte dos casos é porque os proprietários não estão com a documentação em dia. Como o manejo dos animais é constante, é preciso cuidado para que as operações sejam feitas da forma mais segura possível. No dia a dia das suas operações, quando eles se depararem com a necessidade de manejar animais da fauna selvagem, eles o façam com tranquilidade e sem risco para eles que estão manejando e nem para os animais que estão sendo manejados. Daqui a pouco, entrevista com o professor Luiz Porto sobre o vestibular da Unesp, que é neste fim de semana. Neste domingo vai ser realizado em todo o país o vestibular da Unesp. São 94.350 inscritos. Os vestibulandos fazem a prova de conhecimentos gerais, com questões de múltipla escolha. E para falar mais detalhes sobre o vestibular, nós recebemos o coordenador do vestibular em Bauru, o professor Luiz Porto. Professor, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Professor, quantos alunos fazem a prova aqui em Bauru? Olha, em Bauru, 6.353 candidatos. 6.000, bastante gente. Bastante gente. Em quantos locais diferentes? Olha, são 11 prédios aqui em Bauru, né, onde vai ter a prova no domingo. E essa prova de domingo de conhecimentos gerais, ela vai englobar todas as disciplinas, todos os conteúdos do ensino médio? Exatamente. Né? Como ela é geral, são 90 questões, tá? E envolve todo o conhecimento, né, do ensino médio. E a redação, então, só faz parte da segunda fase? A redação é na segunda fase.
É que os alunos acabaram de vir do Enem, e o Enem é a prova de múltipla escolha e a redação. Na Unesp não, né? É separado. Só na segunda então, tem essa prova, quem passar para a segunda fase, né, que vai fazer as outras 2 provas. E a segunda fase vai ser quando, professor? Segunda fase vai ser dia 16 de dezembro, conhecimento específico. E dia 17 é português e redação. Aí sim. Aí sim tem redação no último dia. Então, a prova de português e redação, todos que passaram para a segunda fase fazem? Exatamente. Aí todo mundo faz os 2 dias de prova, 16 e 17. E os conhecimentos específicos, aí é aquela prova que já varia conforme a carreira? Conforme a carreira, exatas, humanas, né? Aí depende da área que ele escolheu. Falando em carreiras, professor, quantas são as carreiras, os cursos para os quais os alunos vão concorrer agora no domingo? Olha, na Unesp tem 165 opções de curso, né? 165, bastante. Então, para biológica são 43, né? Exatas 52 e humanidades 70. São as opções que tem para a Unesp. E esse número costuma crescer no ano, né, professor? Normalmente há novos cursos, né? Como vai ter aqui em Bauru, né, o curso de meteorologia, né? Também em São João da Boa Vista vai ter uma engenharia também nova lá esse ano. Então, a tendência normalmente é aumentar os cursos, né, ao longo do tempo. E tem cursos também que deixam de ser só bacharelado e aí é mais uma carreira, né? Mais uma carreira também, isso, exatamente. Tá certo. Professor, então vamos falar um pouquinho em relação à prova agora, no domingo. Quais são os cuidados que os alunos, os vestibulandos devem ter? Veja, o que é importante, olha, normalmente, né, não pode esquecer o documento de identificação. Sem o documento não vai fazer prova. E esse documento de identificação tem que ter foto? Tem que ter foto, é o RG, carteira de motorista, então tem que ter foto, tá? Isso está no manual do candidato, então é impossível, né, não esquecer. Então é imprescindível. Imprescindível. E o recibo de inscrição, alguma outra coisa, precisa também? Não, isso não, porque normalmente tem uma lista na frente do prédio onde está o nome dele. Então se ele não tiver, não é necessário. Olha, ele tem que saber o lugar que vai fazer a prova, né? Porque são 11 prédios aqui em Bauru, então ele tem que saber o local. Bom, e até domingo o pessoal tem um tempinho, né, de se informar e procurar saber certinho o lugar onde que vai ser realizada a prova. As informações estão no site da VUNESP, www.vunesp.com.br. Lá tem todas as informações necessárias que ele precisa saber. E em qual horário que ele deve chegar ao local da prova? Olha, normalmente é chegar 1 hora antes da prova. Como começa às 14, o ideal é ele chegar às 13 horas, com calma, achar a sala, né, sem correria. E depois E que hora que fecham os portões, Bom, professor? então às 14 horas, né, fecha os portões. Aí ninguém mais entra. 14h01, não tem choro. Não, é 14 horas britânica, 14 horas. E no momento de fazer a prova, tem algum material específico? O Enem pedia só caneta preta? Tem alguma coisa em relação a isso, professor? Não, é caneta azul ou preta, tá? É isso que a gente precisa, mais nada. E no momento de fazer a prova, o que deve permanecer ali com o aluno durante a prova? Só esse material? Só esse material, né, e o documento de identificação. E celular? Não, o celular ele vai ser guardado e desligado. Então não pode, né, fazer uso de nada eletrônico, não é só o celular. Todo equipamento eletrônico tem que ser guardado. É melhor nem levar, né, professor? O ideal é não levar, né? Mas é difícil, né? Todo mundo... É que aí acaba a prova, vai ligar para o pai buscar? É verdade, não, todo mundo leva celular, isso aí é normal. E o Luiz comentava há pouco a questão de pessoas que deixam um alarme programado, né? E isso pode prejudicar. Então, quem tem alarme programado... Não, veja bem, aí tem que tirar a bateria do celular. Tá? Tira a bateria que não tem problema, mas a gente pede para tirar a bateria. Porque se o celular toca no meio da prova, o aluno é automaticamente desclassificado. Ele pode ser, exatamente. Então, ele tem que ter cuidado, né? Porque, veja... O celular hoje, né, pode ser um motivo até de cola, né? Como foi no Enem, você estava comentando, tiraram foto. Tiraram foto das provas do Enem e postaram nas redes sociais. Então, a gente não permite isso, não. Então, normalmente não entra com o celular, desliga, põe no chão, põe dentro do saquinho de plástico que a gente tem agora, né? Então, ele fica lacrado. Tá certo, professor. E em relação à prova, o aluno pode levar esse caderno de prova depois? Não. O aluno só leva, dia 18 agora, só o gabarito. Tá, onde ele marcou as respostas. Então, não leva mais nada. Exatamente para evitar o problema de possível cola, né? Então, antigamente, os últimos alunos da sala poderiam levar, agora não mais. Não, hoje não. Então, detalhe, antigamente ele ficava 50% do tempo.
hoje é 75%, quer dizer, aumentou o tempo de prova dele, para exatamente não ter motivo de ter jeito de passar prova, essas coisas, né? Quanto tempo dura a prova? Então, quanto tempo que o aluno vai ter que ficar em sala? Então, dia 18 é 4h30. Então, ele vai ficar 3 horas, pelo menos, dentro da sala. Antes das 3 horas? Não pode entregar. Isso também facilita com que participem do vestibular pessoas que estão realmente interessadas, né, professor? Que vão lá, se dispõem a ler, fazer a prova com calma. Né? Normalmente, essa prova ela é teste. Então, quem faz a prova em 1 hora, 1h30, normalmente ele chutou, ele não preparou. Que é difícil você fazer 90 questões, né? É muita coisa para ler, muita coisa para ler. Então, normalmente, ou então ele é treineiro, tem muito também, né? Que vai lá mais para conhecer, então ele faz a prova rápido. Mas mesmo o treineiro vai aguardar as 3 horas. Professor, e todas essas medidas, elas fazem do vestibular da Unesp um dos mais seguros, mais consolidados? Né? Não, é extremamente seguro. Esse vestibular é difícil. A gente olha tudo, né? Os fiscais são treinados para olhar, para ver essas coisas. Inclusive agora no banheiro tem um fiscal de banheiro. Ele fica somente no banheiro olhando o que está acontecendo. Então não dá para o cara ir no banheiro, ligar o celular, perguntar nada, porque tem alguém lá olhando. Para garantir que o processo seja justo para todo mundo. Para todo mundo, né? Porque senão quem cola não é justo, né? Luiz, muito obrigada por seus esclarecimentos. Agradeço o convite, Larissa. Obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui. Para você, um bom restinho de feriado. Até amanhã. Tchau.